Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula do curso Direito em Foco, promovido, pelo coletivo Filhas da Mãe. Eu sou a Beatriz Watanabe, sou advogada, formada pela USP, sou mestre em Direito Privado pela UNB aqui de Brasília. Além disso, sou especialista também em Direito Tributário e atuo bastante na advocacia nessa área, principalmente com planejamento sucessório. Ontem, para todos que nos acompanharam, a gente teve o prazer de receber aqui o Dr. Ademar, que veio falar um pouquinho para a gente sobre interdição, sobre curatela e sobre a tomada de decisão apoiada. Hoje a gente vai dar seguimento com a segunda aula na temática da organização sucessória e amanhã a gente recebe nossa última convidada, que é a doutora Clarissa, advogada também, para falar um pouquinho sobre planos de saúde e direito dos pacientes. Hoje, então, eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre organização sucessória, breves pinceladas, que podem ser muito úteis, com o objetivo mesmo de trazer informação sobre como se dá a sucessão, É uma situação que todos nós vivenciamos, ou então conhecemos alguém que já vivenciou. E de início eu queria manter em mente aqui que o planejamento sucessório, ele não deve ser visto apenas como uma questão patrimonial, Eu entendo, de fato, a grande maioria das pessoas que procuram um planejamento sucessório tem essa motivação patrimonial, mas também é importante a gente lembrar que esse planejamento sucessório, ele é também uma forma de garantir que a própria vontade do idoso seja respeitada, E que seus familiares também não tenham que enfrentar aqueles desgastes emocionais e burocráticos desnecessários e que vêm, muitas vezes, com o processo de inventário, Então, quando a gente fala nesse contexto aqui, principalmente de pessoas idosas, que são acometidas por doenças que são degenerativas ou doenças que geram uma incapacidade civil, é muito importante ter esse planejamento para evitar, essa dor de cabeça depois do inventário, principalmente gerar disputas familiares entre herdeiros e o processo de inventário que costuma ser bastante demorado, a depender dos fatores envolvidos. Então, eu estou aqui para trazer para vocês alguns instrumentos sucessórios, que podem ser medidas simples que a família pode adotar. Então, eu vou começar com uma pergunta. Você já parou para pensar o que acontece com o patrimônio de uma pessoa quando ela falece? O que a gente pode fazer para evitar o processo judicial longo, a discussão, a briga entre os herdeiros? É isso que a gente vai entender nessa aula. Então, primeiramente, antes de entrar nos detalhes, na apresentação dos instrumentos propriamente ditos, eu quero passar um pouquinho alguns conceitos que são muito importantes para a gente no direito sucessório, isso para facilitar o entendimento. A gente começa com as expressões sucessão legítima e sucessão testamentária. O que é a sucessão legítima? Toda vez que a gente fala em sucessão legítima, quer dizer aquela sucessão que vai respeitar a ordem legal trazida pelo Código Civil. O Código Civil tem um negócio que chama herdeiros necessários. O que são esses herdeiros necessários? Eles são sempre os descendentes, ou seja, filhos, netos, bisnetos, os ascendentes, pais, avós, etc., e o cônjuge da pessoa que falece. Essas pessoas, se estiverem presentes naquele contexto familiar, elas são consideradas herdeiras necessárias. Isso é protegido pela nossa legislação. Então, a sucessão legítima, ela é justamente a sucessão que ocorre quando a distribuição de bens é feita a esses herdeiros necessários, certo? E a sucessão legítima também, ela pressupõe a não existência de um testamento. Se houver a existência do testamento, a gente passa a chamar de sucessão testamentária, certo? A sucessão testamentária é aquela que, como o próprio nome já diz, ela vem com um testamento que a gente vai trabalhar em seguida. Por fim, a gente tem a colação e o adiantamento da legítima, que também vai ser importante porque vamos falar sobre doações em vida. O que é esse adiantamento da legítima? São essas doações que são feitas em vida dos imóveis, dos bens, aos herdeiros necessários e que são consideradas um adiantamento da herança. Isso é importante porque depois, no momento do falecimento, no momento da distribuição de bens, esse adiantamento da legítima tem que ser trazido à tona. Dados esses conceitos, vamos partir agora então para os instrumentos de planejamento sucessório. Para começar, eu trouxe um inventário, porque o inventário ele é o procedimento mais comum, hoje em dia. Ele é o procedimento que talvez todas as pessoas já tenham, que seja pouco, mas um certo conhecimento de como funciona,
de quais são as consequências, as dores de cabeça que decorrem de um inventário, tá? Mas é um instrumento que a gente precisa trabalhar porque ele está presente na sucessão. Então, o que é o inventário propriamente dito? O inventário, ele é um procedimento legal, né, destinado a apurar os bens, os direitos e as dívidas do falecido, para que haja posteriormente a partilha entre os herdeiros e seja formalizada a transmissão dos bens, né? O inventário no nosso ordenamento jurídico, ele existe de duas formas, pode ser o judicial e pode ser o extrajudicial. Quando a gente fala de inventário judicial, ele tem algumas hipóteses em que ele não pode ser dispensado, né? Como, por exemplo, se a gente tem herdeiros incapazes, ou então conflito entre os interessados, no sentido de que os herdeiros não concordam com a partilha da forma como está sendo proposta, esse inventário tem que ser necessariamente judicial, com o auxílio de um juiz, né, de competência da vara de sucessões, que vai auxiliar nesse processo todo. A outra hipótese extrajudicial, ela é sempre mais rápida, ela é mais barata e ela é feita em cartório. Mas ela também se restringe a essas hipóteses em que há um consenso entre os herdeiros, não há briga na questão da divisão de bens, e também quando não tem herdeiros incapazes, ou seja, a gente não tem, por exemplo, uma pessoa interditada, a gente não tem filhos menores de idade. Nessas hipóteses, cabe a realização do inventário extrajudicial. Passando para os passos do inventário, né, eu separei aqui, e aí vou até pedir para dar um enfoque nos slides. Eu dividi aqui em 4 passos que são bastante simples, né, em tese, mas que durante o processo judicial de inventário eles acabam ficando um pouquinho mais complicados, né? Em primeiro lugar, é feito um levantamento, né? A identificação de todos os bens, as dívidas e os direitos da pessoa falecida, né? Isso inclui os bens móveis, os imóveis, e ali nos bens móveis a gente coloca, né, valores em conta bancárias, investimentos, que seja dinheiro a ser recebido de verba trabalhista ou então verba previdenciária. Todos esses bens têm que ser levantados, identificados e colocados no processo de inventário. Fazendo esse levantamento, a gente passa para o próximo passo, que é a nomeação do inventariante, né? Quem é o inventariante? O inventariante é aquela pessoa que vai ser responsável pela administração do patrimônio durante o processo, né? A gente chama de patrimônio do espólio, que é o ente despersonalizado que segue o falecimento da pessoa, né? E durante o processo, geralmente, quem passa a exercer o encargo de inventariante é um dos herdeiros, né? Isso pode ser escolhido a consenso entre os próprios herdeiros, ou então, se não houver consenso, ele vai ser indicado pelo juiz, né? O inventariante, ele faz um termo de compromisso, né, que vai ficar colacionado aos autos, e a partir de então, ele vai ser responsável pela administração do patrimônio. Com a nomeação do inventariante, o próximo passo é fazer a quitação dos tributos, né, o pagamento dos tributos. Quando a gente fala de inventário, necessariamente tem a presença do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação, né? Então, fazendo a apuração dos bens, a gente faz também a apuração dos tributos, né? Qual é a alíquota que vai incidir, a depender do estado, né? E faz o pagamento desses tributos. O valor, ele sempre vai variar conforme a legislação estadual e a avaliação dos bens. Então, isso é apurado somente caso a caso mesmo. Por fim, quitados os tributos, a gente passa para a partilha efetiva dos bens, né? Que é a distribuição dos bens entre os herdeiros, conforme o testamento ou as regras legais de sucessão, né? A partilha, ela vai ser formalizada, no caso extrajudicial, por escritura pública, lavrada pelo cartório, ou, se for judicial, por sentença do próprio juiz, né? Essa sentença vai sair, vai ter um prazo para apresentação de recurso, né? Apresentação de esclarecimentos, e essa sentença vai transitar em julgado. A partir do momento que a gente fala que a sentença transitou em julgado, não cabe mais discussão e a partilha efetiva dos bens é feita. Então, esse foi o inventário. Passando agora para o próximo instrumento, a gente tem o testamento, né? O que é o testamento? O testamento é um documento no qual uma pessoa manifesta sua vontade, né, sobre a destinação dos seus bens após o falecimento. O testamento, ele permite uma distribuição muito estratégica dos bens, né? E então, ele acaba auxiliando na prevenção de conflitos futuros entre os herdeiros.
Então, nesse sentido, o testamento ele é um dos instrumentos mais eficazes para garantir que a própria vontade do idoso seja respeitada, né? Principalmente quando a gente fala de idosos que são acometidos por essas doenças incapacitantes, né? É uma ferramenta essencial porque ela evita que terceiros tomem decisões arbitrárias sobre como será a distribuição dos bens após o falecimento. Então, o testamento, ele, se for muito bem estruturado, ele pode diminuir muitos conflitos entre os herdeiros, né, entre os familiares, além de proporcionar essa transição patrimonial de uma forma mais tranquila. Existem 3 tipos no nosso ordenamento jurídico de testamento, né? O primeiro é o testamento público. Qual é a diferença do testamento público? Ele é lavrado por um tabelião em livro de notas no cartório, né, na presença de 2 testemunhas. Além do testamento público, a gente tem o segundo tipo, que é o cerrado, que é escrito pelo testador ou por uma pessoa a seu pedido, né, a sua indicação, e ele é aprovado pelo tabelião na presença de 2 testemunhas. Ele chama cerrado porque ele vai ficar retido lá no cartório e só vai ser aberto depois do falecimento, com a abertura da partilha, né? E por fim, a gente tem o terceiro tipo, que é o particular. Ele é escrito pelo próprio testador, assinado por ele por mais 3 testemunhas, né? Um ponto muito importante a ser ressalvado aqui é que mesmo com a existência do testamento, a gente tem que respeitar a tal da legítima. Lembra o que é? É aquela parcela reservada aos herdeiros necessários. Isso porque o nosso ordenamento jurídico no Brasil não permite a disposição de 100% dos nossos bens, né? O Código Civil faz essa ressalva sobre os herdeiros necessários. Então, qualquer pessoa que esteja nesse contexto de ter qualquer um desses herdeiros necessários, ela não tem autorização jurídica para dispor 100% dos seus bens, mas ela pode dispor de 50%. Então, no caso, seriam 50% reservado aos herdeiros necessários, os outros 50% dos bens a pessoa pode dispor livremente. Ah, Bia, eu sou pai, eu tenho 4 filhos, mas eu me dou melhor com o filho, ele já está mais a par dos negócios, ele que toca comigo, eu quero deixar só para esse filho a minha herança. Tem como? Não tem como. Justamente por conta dessa legítima, né? Os 4 filhos, eles têm direito a herdar, então 50% do patrimônio vai ser necessariamente dividido entre os 4 filhos. Os outros 50%, o pai tem a opção de fazer o testamento e deixar 50% só para esse filho. Então, a porcentagem desse filho vai ser os 50% de testamento, mais 1/4 dos outros 50% que foi dividido na legítima, certo? Partindo para o próximo instrumento, a gente tem a doação em vida, né? O que é a doação em vida? Ela é uma forma de antecipar a transmissão de bens, né? Que também simplifica muito o processo sucessório e reduz os custos com o inventário, né? A doação em vida, ela é muito importante porque ela permite que o idoso distribua o seu patrimônio ainda em vida, enquanto ele ainda pode manifestar a sua vontade de forma consciente, né? Ao contrário do testamento, que só é efetivado após a morte, a doação em vida, ela pode ser feita, né? Como o próprio nome já diz, ainda em vida. Então, a própria partilha já é feita antes do falecimento, né? Ele é especialmente relevante porque quando a gente está lidando com casos, né, que envolvem idosos ou então incapazes, pessoas com doença progressiva que a gente não sabe estimar ao certo, né, quando vai ter uma piora, se vai ter uma piora, se vai ter uma melhora. A doação em vida se mostra como um instrumento muito importante porque ela também tem a imposição de cláusulas que a gente chama de protetivas ou cláusulas restritivas, né? No próprio instrumento da escritura de doação, essas cláusulas já vêm à tona. Para apresentar as cláusulas restritivas mais comuns, eu trago para vocês primeiro o usufruto, né? Acho que é talvez uma palavra que muita gente já ouviu falar, né? Que o que é o usufruto? No usufruto, o doador ele doa, mas ele mantém o direito de uso do bem, né? Então, por exemplo, eu tenho um pai idoso que doa um imóvel residencial ao filho, né? Mas com a cláusula de usufruto, ele mantém o direito de morar no local até o seu falecimento. A segunda cláusula restritiva, muito comum, é a cláusula de incomunicabilidade, né? O que isso significa? Isso significa que o bem doado, ele não vai entrar na divisão de bens do cônjuge do donatário,
né? Por exemplo, eu tenho pais que doam um apartamento a uma filha, né? Essa filha se casa e, posteriormente, ela se separa, né? Esse bem não vai entrar na partilha do divórcio. Ele vai continuar sendo exclusivamente da filha, dada a cláusula de incomunicabilidade. Então, ela é muito importante para resguardar o bem dentro da família, né? Além disso, a gente tem uma terceira cláusula, que é a cláusula de inalienabilidade, que impede que o bem seja vendido, né? Por exemplo, eu tenho um avô que doa um terreno a um neto, né? E esse neto, ele não pode realizar, ele não pode alienar, não pode vender, não pode fazer nada com esse terreno sem que haja o consentimento desse avô. Isso é muito importante também para resguardar. E, por fim, a gente tem a cláusula de reversão, né? Que significa que se um donatário falecer antes do doador, o bem doado retorna ao doador. Nesse exemplo que a gente tem, né? De uma avó que doou o terreno ao neto. Se por um acaso acontece o falecimento do neto antes do falecimento da avó, o bem que antes era de propriedade do neto, ele volta a ser de propriedade da avó, automaticamente. Então, por fim, eu tenho aqui a holding familiar, né? A holding familiar, que é um instrumento muito mais recente, que vem sendo utilizado nos últimos 10 anos, né? Principalmente entrou muito em voga depois da pandemia, quando as pessoas começaram, de fato, a se preocupar com o planejamento, né? E o que seria essa holding familiar? Ela é a criação, né, de uma empresa, de uma pessoa jurídica, que vai ser responsável por administrar o patrimônio da família, né, facilitando a gestão e a sucessão dos bens. Na holding familiar, basicamente todos os bens de família, eles saem da pessoa física e são colocados dentro da pessoa jurídica. Elas passam a ser patrimônio da pessoa jurídica e as pessoas físicas herdeiras, elas vão ser cotistas dessa empresa, né? Então, ou seja, já vai ser basicamente dividido o quinhão de cada um. Só que em vez de chamar de quinhão, a gente vai chamar de cotas societárias, né? Então, geralmente os pais que montam a holding familiar, eles integram também a empresa, né? Juntamente com os filhos, com os netos, com quem for o herdeiro necessário no caso, e eles montam essa pessoa jurídica com a distribuição de cotas. Então, nesse sentido, a holding familiar, ela é hoje um dos mecanismos mais eficientes para garantir, né, a continuidade da gestão patrimonial e permite que a administração ela seja centralizada ali no núcleo familiar, né? Apesar de que uma empresa precisa também de auxílio jurídico, precisa de auxílio contábil, a administração dos bens em si fica a cargo de todos os familiares que integrarão ali a holding familiar. Quais são os principais benefícios, né? Eu acho que, assim, o principal benefício de uma holding familiar, tanto é que é o principal benefício que é apresentado, né, por todo mundo que trabalha com isso, é a questão da redução dos tributos, né? Mas aí é uma coisa um pouco mais complexa, porque a gente não fala só de TCMD. A gente envolve também o ITBI, que é a transmissão de bens intervivos, a gente envolve o imposto de renda, no caso de a família ter um contexto de imóveis que produzem frutos, né, que são alugados e produzem frutos. A gente fala de outros tributos que também são reorganizados de forma a diminuir a carga tributária, né? É claro que, assim, a análise deve ser feita caso a caso, né? Não tem como dar diretrizes gerais, mas, em geral, a tributação da pessoa jurídica, ela é mais branda que a tributação da pessoa física, tá? Além disso, né, como os outros instrumentos, a holding familiar, ela evita a necessidade de um inventário complexo, né? Mantém a administração patrimonial centralizada, né, impedindo essa dilapidação desordenada dos bens, porque a partir do momento que a gente coloca os bens na empresa, no CNPJ, fica muito mais difícil qualquer tipo de dilapidação, porque isso vai envolver os demais herdeiros. E, por fim, ele garante que os bens sejam geridos por pessoas de confiança, que são essas pessoas que integrarão como cotistas a holding familiar. Poxa, Bia, mas quando que vale a pena fazer uma holding familiar? No geral, né, se uma família possui muitos imóveis, ou então se possui imóveis rurais, né, que geralmente tem um valor agregado maior, a holding facilita muito na questão da gestão e da locação, né? Além de promover essa melhor governança e o planejamento fiscal e tributário, né?
quais são os passos para a criação de uma holding familiar? Primeira coisa, assim como o inventário, né, é imprescindível que haja uma avaliação do patrimônio. Então, vamos reunir lá todos os bens que envolvem o patrimônio dessa empresa, dessa família, né, que vai se tornar uma empresa, seja bens móveis, bens imóveis. A partir dessa avaliação é feito um estudo, é montado um croquis, né, com todos os tipos societários que podem ser envolvidos e com a carga tributária que vai incidir em cada um, né. A partir de então, é apresentado esse croquis à família, né, a família promove a escolha do modelo societário, né, com a adequação das regras sucessórias. Essa empresa é levada a registro na junta comercial do estado escolhido, né, e a partir do registro da junta comercial já é possível fazer a transferência dos bens para o CNPJ. Né, mas também é importante ressaltar que quando a gente fala de holding familiar, é imprescindível que tenha também uma administração contínua, né, com esse acompanhamento jurídico e contábil. Eu tenho um caso muito recente, né, de clientes que me procuraram, uma família que me procurou. Essa família era composta por pais idosos e por 2 filhos adultos já maiores de idade, cada um com a sua vida, né. Esses pais, eles já tinham criado uma holding familiar antigamente, né, então quando eles chegaram a mim, a holding já existia, mas eles precisavam ainda integralizar os bens, né, dentro da holding, dentro da pessoa jurídica. Regularizamos toda a situação, os bens foram transferidos, né, tivemos de fato uma economia tributária muito grande, e esse pai idoso, ele veio a ficar muito doente, né, ao longo do tempo, ele foi acometido de câncer e ficou muito tempo acamado, incapaz, né. Como eles já tinham essa organização da holding familiar, foi muito fácil para os herdeiros, né, e para nós que estávamos envolvidos, para a gente organizar a cessão das cotas do pai, né, a distribuição das cotas que ele possuía na empresa para os demais herdeiros. E quando ele faleceu, foi tudo muito simples, né, não foi necessário a abertura de inventário, né, tudo já estava muito bem distribuído e muito bem organizado. Então, isso foi uma grande dor de cabeça que eles evitaram graças ao instrumento da holding familiar, certo? Então, aqui, encerrando, né, os instrumentos, eu reservei um tempinho para a gente conversar um pouquinho sobre tributo, né, sobre TCMD e o planejamento tributário. Né, como eu já disse, eu acho que muita gente, a grande maioria das pessoas que me procura com esse questionamento, né? Poxa, mas eu vou ter que pagar mesmo o TCMD, não tem como fugir, não tem algum instrumento sucessório que vá permitir que eu não pague? Não, gente, não tem como fugir do TCMD, tá? Toda vez que a gente fala de doação de bens ou então de transmissão de bens decorrente de falecimento, o ITCMD ele vai estar presente sim, né? Ele incide sobre todos os instrumentos sucessórios e por isso mesmo, sabendo disso de antemão, ele é um custo que a gente consegue planejar, né? Para que não tenha aquela sobrecarga, né? Quando a gente pega um caso de inventário, o ITCMD, ele é apurado, né? Como a gente passou ali no passo a passo, e ele vai ser pago sobre a totalidade dos bens. Então, ele costuma ser um valor, né, muito alto, que às vezes os herdeiros não conseguem arcar por si só, e é necessário utilizar o dinheiro que está lá no espólio para quitar esses tributos. Só que para isso, né, claro, sempre com autorização judicial, expedição de alvará, todo esse processo acaba trazendo muito o fechamento do processo de inventário, né? Se a gente for pegar, por exemplo, o ITCMD na adoção em vida, né, por exemplo, vamos supor que uma família tenha 5 imóveis, né? 5 imóveis que eles querem fazer a doação em vida para os seus herdeiros. O ITCMD, ele vai ser pago na doação de cada imóvel. Então, ele pode não ser pago a uma. Eu posso quero fazer a doação do imóvel 1 em 2021, do imóvel 2 em 2022, do imóvel 3 em 2023. É possível fazer essa separação para que o ITCMD não incida a uma e os herdeiros consigam pagar ele de uma forma mais tranquila, né? Na holding familiar, o ITCMD ele pode ser diluído ao longo do tempo, né? Evitando o pagamento do imposto também a uma. Mas isso, claro, na holding familiar, a gente depende daquela análise prévia, porque ela é um pouco mais complexa do que a doação em vida e o
e o testamento. Nesse caso específico de holding familiar, né, se a gente consegue integralizar todos os bens imóveis na holding ainda em vida, a tributação ela pode ser diferida, né? Então, o impacto do ITCMD dele pode ser reduzido e até minimizado, porque, por exemplo, alguns estados do Brasil, eles prevêem, né, a isenção ou a redução do ITCMD na transferência das cotas de holding, né, tornando essa estratégia fiscalmente muito vantajosa, né? Além disso, quando a gente tem essa integralização dos imóveis aí em vida, a gente não trabalha mais com ITCMD, a gente trabalha com ITBI, que é a transmissão inter vivos, né? E no caso, isso já existe uma jurisprudência consolidada, no caso de uma holding familiar em que o intuito é mesmo resguardar os bens, né? E não tenha uma atividade comercial principal atrelada, em muitos estados há ainda a dispensa do ITBI, então esse recolhimento ele fica dispensado, o que também acaba economizando muito dinheiro para toda a família que está envolvida no processo. Puxando para esse viés, né, de idosos que possuem doenças incapacitantes, esse planejamento tributário, né, relativo ao ITCMD, ele vai evitar, né, portanto, que os herdeiros sejam surpreendidos com esse alto custo que vem no processo de inventário, e impede também que o patrimônio tenha que ser vendido às pressas para arcar com esses tributos, porque, novamente, enquanto o tributo não é quitado, não é possível fechar o processo de inventário, né? A partilha efetiva só vai acontecer a partir da quitação dos tributos. E na prática da advocacia sucessória, né, é muito comum a gente ver inventários que ficam segurados e demoram para encerrar justamente por essa dificuldade dos herdeiros em arcar, né, com o custo do ITCMD antes da partilha efetiva dos bens. Além disso, né, só fazendo uma breve ressalva, a gente tem que lembrar que o ITCMD ele é um imposto que ele é de competência estadual, né, ou seja, cada estado estabelece a sua alíquota. Estadual aqui que eu digo inclui o Distrito Federal, como se o estado fosse, mas na qualidade de Distrito Federal, né, de modo que então a alíquota ela é estabelecida por cada estado. Então, muito provavelmente a alíquota incidente no Distrito Federal vai ser diferente da alíquota em São Paulo, que vai ser diferente da alíquota na Bahia, né? Cada estado vai ter a sua alíquota. E mais recentemente, com a aprovação da reforma tributária, a questão do ITCMD até alterou um pouco, porque ele vai passar a ter alíquotas progressivas, né? Antes, ainda hoje a gente tem alíquotas fixas, mas a partir da entrada em vigor, né, da reforma tributária, essas alíquotas vão passar a ser progressivas de acordo com o valor das operações de transferência e das doações. Então, a alíquota ela vai começar a depender muito do valor total dos bens apurados, não vai ser mais a alíquota fixa. Bom, chegamos ao final da nossa aula, né? Eu espero que tenha ficado claro o planejamento sucessório, né? Como ele pode ajudar a evitar os conflitos familiares, a otimizar a transmissão de bens, a garantir que a vontade dos idosos seja efetivada, né? E só lembrando que o planejamento sucessório, ele é muito mais do que uma questão jurídica, meramente jurídica e patrimonial, né? Ele é também um ato de amor e cuidado com aqueles que ficarão. Isso porque quando a gente fala, né, novamente, nosso público-alvo aqui, que são idosos acometidos por doenças incapacitantes, a necessidade desse planejamento, ela se torna ainda mais urgente, né? Tanto para o idoso quanto para os seus familiares. Então, o uso adequado, né, desses instrumentos, como, recapitulando brevemente, o testamento, a doação em vida com as cláusulas protetivas, né, a holding familiar, não apenas resguarda o uso do patrimônio, mas vai evitar esses desgastes emocionais nos litígios entre os familiares, né? Então, ele é, acima de tudo, um instrumento de paz e tranquilidade, não só para aqueles que partem, mas para aqueles que ficam também, podendo dedicar o seu tempo ao cuidado de seus familiares, né? Então, assim, a melhor herança que alguém pode deixar não é apenas o patrimônio, mas também esse legado de paz e organização, né? Muito obrigada pela presença de todos, eu estou à disposição, meu contato tá na tela, né? Para todo mundo que precisar, tiver algum questionamento posterior, eu estou à disposição. Muito obrigada pela presença.